Esse é um vídeo resposta ao Nando Moura, mais especificamente sobre um argumento que ele coloca lá no vídeo dele, onde parece que ele teria dado a entender que o Metaforando seria uma espécie de personagem. Como ele fala no vídeo, né? As pessoas não conhecem quem é o Vitor. Ele chega lá com as teorias, com os conhecimentos dele, fala coisas, mas as pessoas não sabem quem é o Vitor de fato, né? O Vitor Metaforando. Só que você não sabe quem é o Vitor do Metaforando. O que indigna o Vitor do Metaforando? O que faz ele triste? O que faz ele feliz? E muitas vezes o cara cria um canal e se torna um personagem daquilo. Não, não é um personagem, tá certo? E eu vou responder o Nando Moura nesse vídeo aqui. Ah, Vitor, mas você não vai falar de artigo, né? O cara falou ali de pseudociência, o Nando Moura falou de pseudociência. Cara, eu já respondi os artigos que as pessoas trazem, né? Os artigos refutando microexpressão facial, ou o que quer que seja o conceito de microexpressão facial que eles trazem, né? Microexpressão facial, se não deu para detectar mentira, não funciona. Microexpressão facial não é utilizada para detectar mentira, né? Se você pegar qualquer pessoa séria, como por exemplo o doutor, né, PhD, doutor Rui Matheus aqui no Brasil, pelo amor de Deus, cara, psicólogo forense, né, um psicólogo, um perito jurídico, se você virar pra ele e falar assim, cara, você detecta expressão facial, mentira pra expressão facial, ele vai dar risada na tua cara, falar, meu Deus, o que você tá falando? Que absurdo você tá falando, cara. Então, qualquer pessoa séria sabe que isso é o básico, né? A expressão facial é um evento, é um fenômeno, é uma resposta psicofisiológica, é uma resposta afetiva que você tem, assim como qualquer outra resposta afetiva que você tenha, né? Quando você vê, por exemplo, quando você ouve um barulho muito grande, os seus ombros vão apresentar um tensionamento muscular, você vai secretar cortisol, vai secretar adrenalina, ou você vai apresentar um deslocamento de fluxo sanguíneo dos músculos grandes da parte superior do seu corpo para as coxas, porque você vai entrar no efeito de luta ou fuga. Junto com tudo isso, você vai diminuir a sua movimentação digestória, né? Vai apresentar a boca seca, enfim, e junto com tudo isso vai também ter aceleração dos batimentos cardíacos e junto com tudo isso mais uma das inúmeras respostas que a gente apresenta quando tem uma emoção, vai ser uma contração de determinados músculos na face. E tudo isso que eu falei não tem nada a ver com mentira, isso é biológico, tá certo? Isso é etológico. Então, a galera traz um conceito que não tem nada a ver com a parada. E eu já respondi isso daí inúmeras vezes, gente. Eu já respondi isso inúmeras vezes. Eu já entrevistei o David Matsumoto, que é PhD em psicologia, trabalha há 40 anos no assunto, ouve essas mesmas críticas e já respondeu elas há 40 anos. Ah não, mas teve um youtuber, né, teve um cara aí, teve uma youtuber que é PhD em física. Cara, o que você tá falando, cara? Pelo amor de Deus. A pessoa trouxe uma evidência nova, não existem evidências novas. Quando a gente fala de proposição, qualquer matriz de pensamento que você, qualquer tese que você segue, ela tem uma raiz, né, uma matriz de pensamento, ela tem uma raiz de pensamento. Você não é o Adão no primeiro dia da criação. Não, olha, eu descobri. Pelo amor de Deus, puxa vida, isso não é falado desde hoje, cara. Isso antecede o próprio Darwin, tá certo? Você vai ter ali os gregos, você vai ter, por exemplo, você vai ter Aristóteles falando do comportamento não verbal durante um discurso, durante um momento retórico para convencer as pessoas. Isso aí a gente está falando de mais de 3 mil anos atrás, tá certo? Você vai ter as observações etológicas de Darwin no século XIX, que vão falar sobre como que outros animais, quando se assustam, você tem inúmeros vídeos que mostram um animal se assustando e ele faz o mesmo comportamento facial que a gente. Assim, trouxe evidência nova? Não trouxe, cara. Não trouxe evidência nova, coisa alguma, sabe? A evidência pode até não ser uma evidência que não existia, né? Obviamente pode ser uma evidência nova. O que eu quero dizer essa evidência nova, ela sustenta uma tese que já existe há muito tempo. Essa tese já foi rebatida há muito tempo. Quando você pega para estudar de fato quais são as vertentes de interpretações da emoção. A Lisa Feldman Barrett, meu Deus, ela trouxe a ideia de que, na verdade, as emoções não são universais. Essa ideia não é dela, pelo amor de Deus. Acho que a pessoa acordou um dia e produziu uma tese da cabeça dela. Ela pesquisou em teses, pasmem, essa tese já existia e ela só pesquisou para tentar trazer mais suporte para essa tese. Então quando alguém fala assim, você viu, trouxeram uma resposta que o Metaforando não conhecia, essa resposta já foi respondida no canal pelo menos 2 anos atrás. Sabe? Você pega o primeiro vídeo, por exemplo, que eu respondi isso em 2021, no meu outro canal ainda, no Metadata. O principal ponto é, essa galera confunde o que é sentimento, o que é emoção. Cara, isso é fundamental. Não, mas Vitor, você não é o cara que detecta mentira pela expressão facial, que você fala? Não falo isso, cara. Eu não falo. Você pode pegar o meu primeiro vídeo sobre avaliação da desonestidade. Eu tô falando o primeiro, mas eu falo isso ao redor de vários vídeos, em várias entrevistas e podcasts.
eu fiz nos últimos anos, tá certo? Não dá para você detectar mentira pela expressão facial. Ponto. Não dá para detectar mentira por nenhum sinal corporal. Isso não existe. Padre que medo, que isso não existe. Mas eu não falo isso agora. Ah, mas tá falando agora porque tá gravando um vídeo aí e tal. Não, porra. Eu falo isso desde 2017, cara. Você pega o meu primeiro vídeo, se está lá. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar para um lado ou se você olhar para o outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Pronto, tá grifado. Eu não mudei meu argumento. Ah, então por que agora? Porque agora o meu argumento não é um argumento que faz sentido com o que está em voga na cultura mainstream, tá certo? E tem uma galera que precisa bater em qualquer coisa que se pareça com o Bolsonaro. Os caras olharam pra mim e falaram, mano, esse cara aqui dá pra gente criar uma associação de negacionista, de sei lá o que, de sei o que lá, e é isso aí, cara. É isso aí. E quando você traz uma narrativa no momento em que a cultura mainstream, ou seja, o que a maioria está comprando, é contrário ao seu produto, ao produto que você está apresentando, obviamente que vai ter muita gente se revoltando com você, né? Você consegue ver a galera que cria essas notícias, essas páginas que criam, que repercutem esses perfis, o que você vê em um é o que você vai ver no outro, o que você vai ver no outro, é o efeito da teoria do medalhão, conforme é descrito ali pelo Machado de Assis, né? O pseudo-intelectualismo. A pessoa nem leu, ela só reproduziu a parada. Ela nem parou para ver o negócio, né? A teoria do medalhão, que é um conto do Machado de Assis, vai falar sobre isso, né? Mais importante você parecer inteligente, parecer intelectual e repetir o que já está sendo falado nas rodinhas, né, naquilo que a mídia já está falando. Você não pode pensar ideias novas e muito menos analisar profundamente aquelas ideias que estão em voga. Você só precisa repetir. Isso está lá na teoria do medalhão, grande Machado de Assis, tá certo? Isso já é falado aí há muito tempo, já não é de hoje, enfim. E não deveria ser surpresa também, né? Mas vamos lá, vamos ver esse próximo trecho aqui. Eu já fiz 2 vídeos falando a respeito disso. Não é porque é pseudociência e é assim que não é extremamente interessante. Um cabra, quando você tá falando com ele tá mentindo, ele realmente tende a coçar o nariz. Olha só, veja só isso daqui. Tende a coçar o nariz, tende a olhar pra janela. Não, você não sabe, eu nunca fui corno, né? É assim, é extremamente interessante. Eu assisti os vídeos e sempre achei muito interessante. Então, beleza. Bom, vamos lá. Então ele vai lá e fala, né? O Nando Moura fala, olha, sempre achei muito interessante, quando a pessoa tá mentindo, a pessoa vai fazer isso, fazer aquilo, né? A pessoa olhou pra lá, olhou pra cá, coçou o nariz e tal. Eu sempre achei muito interessante. O próprio Nando Moura tá testando, então, a visão de funcionalidade que ele vê, obviamente, comportamento não verbal. E aí tem só uma pequena correção, cara. Quando a gente vai lá e fala assim, pseudociência, é tudo aquilo que tenta se parecer com ciência, mas que não possui ou que não obtenha, né, não apresenta resultados que foram obtidos por meios científicos, né? Então eu viro para você e falo assim, cara, se você olhar para cima, porque a movimentação oculomotora, nós temos aqui pelo menos, né, 2 pares de músculos ao redor dos olhos, né, de 2 a 3 pares de músculos ao redor dos olhos que vão fazer uma movimentação. Se você olhar para cima, né, pode perceber para cima é uma região associada à imaginação e não sei o que lá. Tô tentando apresentar uma coisa de forma sistematizada para parecer mais inteligente. Aí se você perguntar, mas ô Vitor, onde você tirou isso daí? Eu falo, não, é uma doutrina milenar, né, foi passado na geração do meu pai de geração em geração. Tá, mas você testou esse negócio em outro lugar? Não, olha, pode confiar, eu já fiz isso várias vezes. Tá, mas você tem algum número que isso foi testado em algum lugar? Ou seja, eu apresento para você uma teoria sistematizada, né, parece super inteligente, mas eu cometo equívocos, na hora que eu falo, por exemplo, da área do cérebro, da musculatura, então eu cometo equívocos técnicos da disciplina de neuroanatomia, por exemplo, e eu não apresento uma evidência científica, eu apresento uma evidência anedótica. Olha, foi meu pai que me ensinou isso aqui, do pai dele que ensinou para ele, que ensinou do vô dele, ensinou pro meu vô, e isso eu aprendi. É uma evidência anedótica, né, cara? Ah, mas você já testou isso? Não, eu já fiz várias vezes, funcionou. Mas você tem um número registrado de outras pessoas que tentaram isso em outros lugares do mundo e obtiveram uma taxa de sucesso superior a 50%? Não, cara, confia que você vai conseguir. Evidência anedótica, né? Então, uma pseudociência é isso, né? Eu apresento uma evidência anedótica, eu apresento equívocos técnicos do que eu estou falando e eu tento colocar a coisa de uma forma sistematizada para parecer mais inteligente, né? Esses 3 pilares: sistematizado para parecer inteligente, equívocos técnicos da disciplina que eu estou apresentando e uma evidência anedótica. A linguagem corporal, pense a linguagem corporal como um campo geral, né, uma área de estudos, tá certo? Um campo geral de estudos. A linguagem corporal
em si, tá certo? A linguagem corporal enquanto área de estudos, ela possui pseudociência. Então quer dizer que se tem pseudociência ali, pode tacar fora, porque se tem pseudociência se tem um ingrediente de pseudociência, o conjunto completo é pseudocientífico, pode tacar no lixo, certo? Não é por aí. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho amigos que são psicólogos e se você entrar em algum fórum na internet e pesquisar, por exemplo, psicologia é pseudociência ou psicanálise é pseudociência, você vai ver uma frase assim: o que ferra a psicologia ou o que atrapalha a psicologia é a pseudociência dentro da psicologia. Então dá pra virar e fazer essa mesma frase? Bom, se tem pseudociência dentro da psicologia, pode jogar a psicologia no lixo porque ela é completamente pseudocientífica. Não dá, né? O que a gente tem que compreender então? A linguagem corporal em si é um campo de estudo, né? Ela é o quê? Ela é ciência, ela é pseudociência? Ela é um campo de estudo, ou seja, é uma área onde vai se estudar algum objeto de estudo, tá certo? Eu vou me debruçar sobre sinais, gestos, tonalidade vocal, etc e tal, linguagem corporal. Dentro dessa área, as pessoas vão aparecer com várias conclusões. Vai ter gente que vai te falar, olha, quando a gente sente medo, nossa voz fica momentaneamente mais aguda. Vai ter gente que vai apresentar essa conclusão dentro da área linguagem corporal. Vai ter gente que vai apresentar a conclusão, olha, sabia que se você coçar o nariz, a pessoa tá mentindo, ela coça o nariz? Vai ter gente que vai apresentar essa conclusão. A grande questão é, a linguagem corporal, ela é ciência, a pseudociência, ela é um campo de estudo. Dentro desse campo de estudo, irão aparecer pessoas com conclusões baseadas em pseudociência e pessoas com conclusões que foram obtidas a rigor científico, na metodologia científica. Resumidamente, é isso, né? Quando a gente fala de, por exemplo, microexpressão facial, né? A microexpressão facial é um tema, tá certo? Associado à área, ao campo de estudo, linguagem corporal / comportamento não verbal. Então, quando a pessoa vem com a afirmação, né, com a conclusão do que é uma microexpressão facial, que são eventos que ocorrem na face rapidamente ali, em menos de 2 segundos de duração, sempre que uma emoção e não um sentimento, tá certo? A emoção ocorre antes que o sentimento, isso é neuroanatomia básica. Neuroanatomia básica porque o Vitor disse, não, cara, vai fazer uma faculdade de medicina de neuroanatomia, você vai utilizar, por exemplo, um livro chamado Princípios de Neurociência, que é editado e organizado principalmente pelo Eric Kandel, que foi Nobel da Medicina. Ele vai te dizer que os estímulos emocionais ocorrem primeiro, antes dos estímulos conscientes, os estímulos racionais, tá certo? E sempre que tem um estímulo emocional, nosso corpo adota uma série de respostas para lidar com esse estímulo emocional. Então, tive medo, meu coração acelera, essa é uma resposta. A musculatura tensiona, essa é outra resposta. A minha respiração fica mais ofegante, essa é uma outra resposta. E eu faço uma expressão de medo, essa é outra resposta também. Antes de eu refletir sobre aquilo e falar, por que eu tô com medo? É só um filme de terror. Mas antes de chegar no pensamento, já teve a emoção que gerou uma série de respostas. Então, quando eu venho com essa resposta pra você, eu vou lá e falo assim, olha, microexpressão facial é isso aqui? Você vai fazer perguntas, né? Novamente, eu já respondi todas, eu não vou ficar girando aqui em torno do próprio rabo, porque eu já falei isso várias vezes, já falei isso no podcast com o Sacani, tá certo? O que fode a linguagem corporal é que ela tem muita pseudociência. Tem muita. Você precisa garimpar para encontrar no campo de estudos de linguagem corporal o que dali de fato, quais são as conclusões dali que foram providas por meio da ciência, né? Quais conclusões dali foram obtidas nos rigores científicos. Tem muitos que não foram, né? Então esse é um ponto, tá certo? Quando a gente vai lá então fala de microexpressão facial, você tem ali toda uma literatura sobre o tema, que novamente eu não vou ficar falando, eu já não vou ficar trazendo. Se você quiser ver o vídeo que tá aparecendo aqui agora, deve estar aparecendo uma miniatura ou um card. Tem uma playlist científica aqui no Metaforando, que você pode entrar vídeo por vídeo. Eu duvido que a maioria que vai xingar vai fazer isso. Eu duvido. Só se for entrar vídeo por vídeo me xingando. Aí a galera até tem a paciência para fazer isso. Para assistir, eu duvido. É mais fácil só repetir e fazer o xingamento. Nesses vídeos eu trago, né, eu apresento as evidências ali do que são as microexpressões faciais, então você vai começar com observações do Darwin em outros animais, e aí a teoria das microexpressões faciais, ela se amarra com a teoria da evolução, tá certo? Da seleção natural. Então você vai ver também o comportamento não verbal sendo descrito no livro O Animal Moral, do Robert Wright, que vai falar sobre as heranças que nós temos da evolução até hoje. Então uma coisa se amarra na outra, tem as observações do Darwin, do comportamento não verbal visto nos homens e visto nos animais, tem a observação do Guillaume Duchamp, de determinados músculos que se ativam no sorriso genuíno. Você vai ter, anos depois, Haggard e Isaacs, com pacientes da ala psiquiátrica, que demonstram pequenas expressões ali durante a sessão terapêutica, da sessão clínica. Você vai ter Sylvan Tompkins na década de 60, Ekman. A Ekman vai fazer as pesquisas nos Estados Unidos, vai fazer as pesquisas no Ocidente, vai fazer as pesquisas com uma tribo ali, enfim, uma civilização não letrada lá em Papua Nova Guiné, tribo dos
for. Aí o Carol Wizard vai fazer a mesma coisa em outra região. Carl Hyder vai questionar o Ekman, ele vai fazer a mesma coisa tentando ter um resultado diferente na Micronésia, vai obter os mesmos resultados do Ekman com outras pessoas, com outra tribo, outra população, civilização não letrada em outro lugar do mundo, tá certo? Vai obter os mesmos resultados do Ekman. Você vai ter depois Matsumoto obtendo os mesmos resultados faciais em pessoas que são cegas de nascença, e todos esses são achados científicos, tá certo? Ah, mas Vitor, você tá me dizendo então, cadê a evidência de que todas as pessoas ao redor do mundo demonstram a expressão facial? Porque um cego, ele pode ter simplesmente aprendido, ele pode ter ouvido alguém falar que sorriu. Primeiramente, apresente esse estudo pra gente, né? Porque aí é muito fácil você apresentar uma tese contrária. Só falar igual um papagaio realmente é muito fácil. Apresente esse estudo pra gente, apresente esse estudo revisado, né? Apresente aí uma amostra que seja suficiente, porque a amostra do Matsumoto teve pelo menos 40 mil itens ali analisados, se eu não me engano. Então assim, você pode dizer, mas Vitor, será que não pode? Pode, até porque o princípio da falseabilidade é um dos princípios que você precisa ter para afirmar uma teoria como sendo uma teoria científica. Então quando eu vou lá e falo, mas o metaforando tá falando que todo mundo no mundo faz a expressão, e pode ter pessoa que não faz, pode não, tem pessoas, por exemplo, pessoas que são neurodiversas, tá certo? Pessoas que se encontram ali no espectro autista. Isso é cientificamente comprovado que elas têm respostas faciais emocionais diferentes de pessoas que não se encontram no espectro autista, tá? Olha, acabei de mostrar pra você uma pessoa que o comportamento facial dela não ocorre naquele padrão que eu acabei de falar, no padrãozinho de que teve medo, faz tudo e faz a expressão. Acabei de te mostrar, certo? Isso é uma evidência contrária, então cai por terra o que o metaforando tá falando? Não, vamos lá. A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala de ciências humanas, e as microexpressões faciais estão no campo das ciências humanas, a gente não pode exigir o mesmo tipo de validação de conhecimento. A gente pode exigir, a gente não pode esperar que a gente vá ter o mesmo tipo de validação, o mesmo tipo, tá certo? O mesmo tipo. Eu não estou dizendo que você não queira pesquisar da mesma forma, mas você não pode achar que você vai obter o mesmo tipo de validação do conhecimento quando você está fazendo uma pesquisa para atestar uma teoria nas ciências humanas e nas ciências exatas. Isso é loucura, tá? Você não vai ter. Uma ciência exata, ela é exata, ela irá ocorrer independente da subjetividade do ser humano. Uma ciência humana vai ter que calcular o elemento humano. Até por isso que, por exemplo, quando eu fiz psicologia, se eu não me engano, em processos psicológicos básicos, PPB, no primeiro semestre, o professor falava, olha, vocês vão aprender psicologias no plural, porque se houvesse a psicologia, a estratégia de investigação do comportamento e da mente humana que funcionasse, a gente não ia ensinar para vocês psicologia humanista, existencial, fenomenológica, comportamental, psicanálise, né? Vocês simplesmente iam fazer uma única parada, vocês iam aprender aquela única coisa e todo mundo ia fazer a mesma coisa, igual uma faculdade de engenharia. Você aprende o mesmo cálculo, né? Não vai ter assim, você é uma pessoa latina, tá? Então você vai aprender um cálculo diferente porque você se sente de tal forma. Você é uma pessoa europeia, você já é mais privilegiadozinho, então você vai aprender um outro cálculo. Se você é engenheiro, você vai aprender via de regra os mesmos cálculos, as mesmas ferramentas, porque você está numa ciência exata. Numa ciência humana, a coisa não é a mesma, tá certo? Então você não pode falar, mas o Vitor não apresentou um artigo que mostra que em 100% dos casos a pessoa mentiu, ela fez tal gesto. Isso não existe e nunca vai existir. Se fosse assim, nós não teríamos vertentes psicológicas, nós teríamos uma única psicologia que estuda a mente humana e o comportamento humano, e ela estaria absoluta, reinaria absoluta como a correta. Todo mundo que fizesse faculdade de psicologia ia aprender somente aquilo, para utilizar aquilo. Tem até um artigo muito bacana que eu abri aqui na tela que chama, eu já falei dele em outros vídeos, né? Chama-se O Processo de Validação do Conhecimento Científico. É um artigo da doutora Lia Queiroz do Amaral, ela é professora aposentada da USP, tá certo? E ela argumenta muito nas obras dela sobre essa distinção que deve ser feita, né? Aí eu vou chamar algo de científico na área humana. Eu preciso lembrar que as ciências humanas, elas possuem ali uma especialização, elas possuem um rigor específico para tratar uma evidência como científica, e as ciências exatas vão possuir outro rigor, tá certo? Nas palavras dela, uma divisão essencial é a que existe entre as ciências exatas, as ciências biológicas e as ciências humanas, que partem de bases e conceitos diferentes. A ciência moderna se desvincula de conceitos filosóficos e define suas bases na matemática e na experimentação. Mas as humanidades mantêm um vínculo forte com a filosofia, que é, por exemplo, o caso da psicanálise, né? A doutora Lia Queiroz ainda diz o seguinte, ó, a revisão por pares não é necessária para se fazer ciência, mas a discussão entre pessoas que entendam dos assuntos é essencial para que o conhecimento possa avançar. O que você vê muitas vezes é uma pessoa que não estudou sobre o comportamento não verbal, não estudou sobre microexpressão facial, ela mistura um pouco do que ela já acha, do ranço que ela sente pelo metaforando. Parece que a pessoa só vai no Google e pesquisa assim, papers that proves that microexpressions are useless.
sabe? Are not science. Aí a pessoa vai lá, dá um enter e sai caçando os artigos, aí a pessoa omite artigos que vão contra o que ela está dizendo. Realmente, o que você mais vê são pessoas que não estudam, nunca estudaram comportamento não verbal, e a pessoa aparece aqui, descobri tudo. Um erro super crasso foi cometido numa situação dessas. Uma pessoa na internet aqui, se diz pesquisadora, a pessoa apresentou um vídeo lá dizendo que microexpressions are junk science, sabe? Tipo, são ciência lixo. Especificamente esse argumento da doutora que refutou o Metaforando também está errado. Primeiramente, a afirmação referente a essa doutora é baseada no relatório Debunking the TSA's Behavior Detection Program, da LCU. Porém, se você pesquisar por esse relatório e lê-lo completamente, não verá em momento algum as microexpressões faciais sendo chamadas de ciência lixo. Você pode até pesquisar com Ctrl F no relatório, que também não irá encontrar nada dizendo que microexpressão facial é uma ciência lixo. Na verdade, o que ocorreu foi que houve uma matéria de um blog chamado TechDirt em 2017 falando sobre esse relatório da LCU, e no título da matéria desse blog é utilizado o termo junk science, ciência lixo. Então ali, no título da matéria de um blog, temos sim o termo ciência lixo, mas não dentro do relatório ao qual ele se refere. Ou seja, a pessoa leu apenas o título da matéria, mas não leu o relatório oficial sobre aquilo que ela ia criticar. Isso sim é uma forma lixo de fazer uma crítica. Então quer dizer, a pessoa só viu a matéria, o título da matéria num blog, e saiu gravando um vídeo dizendo que o relatório oficial ali chamava microexpressões de junk science. Olha o nível, a pessoa não leu, a pessoa não pesquisou, assim o conhecimento não avança, cara. Inclusive uma das primeiras, acho que isso eu nunca falei na internet, mas uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa, que fez ali uma crítica um pouco mais sistematizada, que virou o argumento base que repete pra todo mundo aqui na internet, contra o Metaforando, porque isso é outra coisa, né? Os caras não colocam linguagem corporal, microexpressão facial, porque não dá view, não dá like, né? Os caras vão lá e colocam o meu nome. Quase interesse zero em farmar com o meu nome, mas enfim. A primeira pessoa que fez isso, cara, ela, cronologicamente dizendo, antes de postar um vídeo criticando o Metaforando, essa pessoa tinha postado no Twitter dela, puxou ali 2, 3, 4 vídeos meus ali, um print, né? Olha, Metaforando falou da Luísa Sonza, aí falou de não sei o que é amiga da Luísa Sonza, aí falou da Luísa Sonza de novo, aí falou de não sei o que. Fala se isso não é o machismo, algo assim. E aí a pessoa depois disso, né, tempos depois vai lá e posta um vídeo me criticando de forma científica. Cara, não tem como não pensar, né, não ter a impressão de que a pessoa olhou e falou, pô, esse Metaforando é muito machista. Cara, como que eu posso falar que ele é machista, mas com um pouco mais de peso científico primeiro? Como que eu posso fazer isso, velho? Pera aí. Papers that proves that microexpressions are wrong. Oh, great. Vamos lá, deixa eu gravar um videozinho aqui e no final, né, é engraçado que esse videozinho ele é 30% evidência e 70% opinião pessoal do porquê o Metaforando vai acabar com o mundo, porque que o Vitor coloca as pessoas contra, forma a cabeça das pessoas, como se nunca existisse antes do Metaforando algo chamado mídia, não é? Algo chamado jornal, matéria de jornal. Porra, caraca, velho, o alcance que uma matéria de jornal tem, uma matéria como, por exemplo, um Metrópolis da vida, que vai lá e coloca um título super regaçado lá, porra, como se um título desse, num jornal desse com alcance muito maior que o meu, fosse pior do que eu no meu vídeo que vou lá e falo. Pessoal, lembrando, não podemos afirmar que a pessoa mentiu, por favor, não ofendam as pessoas mencionadas nesse vídeo. Porra, mas é muito mau caratismo, né, cara? A pessoa, quer dizer, ela tem um desafeto extremamente pessoal, ela vira e fala Metaforando é machista porque a pessoa vira e fala, é isso aí mesmo. Ela fala, pô, mas eu não posso falar machista de primeira, porque vai ficar estranho, cara. Deixa eu ver o que eu posso falar pra dar uma cara, né, de negócio mais sério e depois eu coloco meu tempero ali no final, que é o que a pessoa já queria falar desde o começo. Mas enfim, pessoal, esse vídeo ficou muito longo, eu não sei se eu vou postar ele inteiro, eu não sei nem se eu vou postar ele, tá certo? Se eu vou postar em parte 1, parte 2. Eu ia falar mais coisa, mas eu acabei me delongando muito, eu peço desculpas, tá? É que assim, a parte extremamente técnica, científica, que você talvez esperasse ouvir nesse vídeo, eu já falei ela inúmeras vezes. Você pode conferir tudo isso na playlist científica aqui no canal Metaforando. Tem um vídeo de quase 3 horas, tratando apenas de evidências, tá certo? O que eu tô fazendo aqui é falando do Metaforando, né? Porque criaram um espantalho de quem é o Metaforando, e esse espantalho não sou eu. Ah, o Metaforando é o cara que fala que dá pra detectar mentira pela... Não, eu falo extremamente o contrário. Eu falo que você não consegue detectar mentira pela expressão da pessoa, que você não consegue detectar mentira por nenhum sinal de linguagem corporal, inclusive. Falo isso pelo menos aí há 5 anos, tá certo? Ah, Metaforando é o cara que sabe o que você tá pensando. Não, expressão facial não é pensamento, não é ler a mente da pessoa, é uma ação que ocorre momentaneamente na face, tá? Isso é biológico, isso é etológico.
Ah, fulano de tal, não. Porra, esse espantalho que foi criado é mais ou menos sobre isso que eu tô falando. Eu disse no começo do vídeo que ia ser o vídeo mais honesto, um dos vídeos mais honestos, mais transparentes que eu já fiz e mais longos e demorados, tá certo? Então, agradeço então o Nando Moura pelo vídeo que ele fez. Ele cutucou um vespeiro, você viu o tanto de coisa que saiu aqui da cutucada dele. Como eu falei, não sei se eu vou postar esse vídeo inteiro, se esse vídeo está inteiro, se ele tá dividido em 2 partes, se ele foi postado, enfim, não faço ideia. Agradeço você que viu esse vídeo até aqui. Se você quiser checar as evidências do que eu estou dizendo, né, cientificamente falando, veja a playlist aqui do canal, a playlist de evidências, discussões científicas, a playlist científica, eu não vou lembrar o nome específico. Muito obrigado por você que viu o vídeo até aqui. Não sei se farei novos vídeos desse jeito aqui, se vocês acharem que fica legal, eu trago mais conteúdo longo assim. Muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado, Nando Moura, pelo vídeo aí. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!